Então, nessa noite, gostaria de falar com os irmãos sobre esse tema. Nós estamos em época de Natal, em tempo de Natal, e eu gostaria de falar sobre essa mensagem chamada Cante nesse Natal. Eu não sei os irmãos, mas vai chegando essa época do ano, e parece para mim que é uma época diferente, uma época especial, né? É óbvio que para nós cristãos é a época do nascimento de Jesus, é a época mais importante, uma das mais importantes do nosso calendário, né? Não somente nós temos o Natal, mas também a Páscoa, que são duas épocas muito importantes. Mas essa época, ela é toda bonitinha, ela tem muita coisa legal acontecendo, ela tem coisas que para mim pertencem somente ao Natal. E eu não sei vocês, mas eu tenho algumas coisas que para mim elas são conectadas a momentos da minha vida. Como por exemplo, existem algumas comidas que são para lugares específicos. Eu não tenho o mesmo prazer de comer o café colonial se não é na serra. Eu não tenho o mesmo prazer de comer um crepe se não é na praia. Então, e o Natal também tem suas próprias comidas típicas também, né? Mas essa época também é uma época que pertence a alguns filmes específicos, né? Eu não sei se os irmãos lembram desses filmes aqui, mas esses são filmes que para mim são específicos dessa época, que eu vou assistir quando estou nessa época. Então nós temos aqui o Expresso Polar, para mim lindo, bonito, as músicas legais. Nós temos aquele do meio ali, o verdinho, o Grinch, também aprontando, fazendo todas as coisas. Nós temos um Duende de Nova York, se você é dos anos 80, 90 como eu, vai lembrar desse filme. E também aquele filme do Schwarzenegger chamado Um Herói de Brinquedo também, que as maluquices todas que acontecem, para mim são muito específicas também do Natal. Mas com certeza o filme que mais lembra o Natal para mim são Os Esqueceram de Mim. Tanto um quanto dois, o 3 eu já não gosto muito, mas tanto um quanto dois são específicos dessa época de Natal para mim. E ele tem uma característica específica, uma coisa que me chama a atenção, que são as músicas que acontecem dentro do Esqueceram de Mim. Então, quando eu ouço músicas como Somewhere in the Memory, né, que é Candle in the Windows, vocês lembram dessa música? Eu acho muito bonitinha. Ou Christmas Stars também, que é uma música desse filme, que eu só de começar a ouvir, quando toca a música, eu já consigo lembrar do Kevin dentro do quarto do hotel, e aí ele se levanta e vai até a janela, olha uma estrela distante lá numa igreja e começa a falar com a mãe dele. Já automaticamente me vem tudo isso na minha memória, porque fez parte do meu crescimento, da minha vida até agora. E com certeza Natal é época de músicas especiais. Vocês aqui provavelmente estão cantando Noite Feliz, vocês estão cantando Anjos Vieram Anunciar, vocês estão cantando várias músicas que são específicas do Natal, que ficam até fora de contexto, apesar de não serem necessariamente devem ser cantadas no Natal, mas elas parecem a mim que pertencem a esse momento. E quando nós olhamos para as Escrituras, o que nós vemos também são músicas específicas do Natal. Quando Jesus nasceu, quando ele chegou a esse mundo, houveram cânticos, houveram músicas sendo entoadas naquele momento especial. E eu gostaria muito de olhar com os irmãos para essas músicas e tirar lições para nós sobre o que cada uma dessas músicas falam conosco. A primeira música... Então, as 4 músicas que nós temos são essas. Os nomes delas, do latim, que são conhecidos, são o Magnificat, o Benedictus, o Gloria in Excelsis e o Nunc Dimittis. Então, todos esses são os nomes das músicas que nós temos dentro do livro de Lucas. Lucas, ele, como nós sabemos, lá no início do livro, ele fala que ele vai fazer um relato mais acurado, um relato com mais detalhes. E ele começa a coletar todas essas canções. Lá na igreja, em Indaiatuba, nós fizemos o especial com o filme do The Chosen. E esse filme do The Chosen, ele basicamente gira em torno da primeira música de Natal aqui, que é o Magnificat, que é aquela música que Maria canta, que ela conta essa história. Então nós temos o Magnificat, que é o cântico de Maria, nós temos o Benedictus, que é o cântico de Zacarias, o Gloria in Excelsis, que é o cântico dos anjos,
e o Nunc Dimittis, que é o cântico de Simeão. E cada um deles, então, vem com uma coisa especial para nós. Então vamos ver aqui o primeiro cântico, o cântico de Maria. O cântico que é o cântico da promessa. Os versículos estão ali, mas se o irmão quiser abrir sua Bíblia para Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1 vai dizer assim, que alguns dias depois, Maria dirigiu-se apressadamente à região montanhosa da Judéia, à cidade de Zacarias, onde Zacarias morava. Ela entrou na casa e saudou Isabel, prima dela. Ao ouvir a saudação de Maria, o menino de Isabel se agitou dentro dela e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz, Isabel exclamou: "Você é abençoada entre as mulheres, e abençoada é a criança em seu ventre." Então, a primeira informação que nós temos aqui sobre Isabel, que Isabel nos dá, é isso. Ela vai falar que Maria, ela era abençoada. Abençoada é a ideia aqui de extremamente feliz. A mais feliz entre todas as pessoas. Ninguém teria uma felicidade tal como a que Maria estava sentindo naquele momento. Então, entre todas as mulheres de todas as épocas, ninguém sentiria alegria tal como a alegria que Maria estava tendo. E por que ela sentia essa alegria? Porque ela era abençoada de ter a criança que havia dentro do seu ventre. Dentro do seu ventre ela não estava carregando qualquer criança. Dentro do seu ventre ela não estava carregando mais uma criança. Dentro do seu ventre ela estava carregando o Salvador do mundo. E quando eu penso nessas coisas, eu penso e reflito um pouco mais sobre a humildade de Jesus e o quanto ele nos amou. Porque o Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, ele ficou durante 9 meses dentro de uma barriga. Você consegue imaginar isso? Para um Deus que não tem limitação de espaço, que todos os lugares para ele são acessíveis ao mesmo tempo. Esse Deus escolheu estar dentro de Maria durante 9 meses, para que ele pudesse nascer e ser o Salvador do mundo. E por isso é que Isabel disse que ela era a mulher mais feliz que existe em todo o mundo, porque por causa da criança que ela estava carregando. Continuando o texto, vai dizer ali: porque tenho continuando, diz assim: porque tenho a grande honra de receber a visita da mãe de meu Senhor. Quando ouvi sua saudação, o bebê, e aqui falando sobre João, em meu ventre se agitou de alegria. Você é abençoada, pois creu no Senhor, no que o Senhor disse que faria. Então aqui mais uma vez nós vemos essa expressão repetida: você é abençoada, você é feliz. E por que ela era abençoada? Porque ela creu no que o Senhor disse que faria. Você consegue imaginar o que era para Maria, naquele dia, ter recebido a informação, a notícia de que estaria concebendo do Espírito Santo? O quanto isso devia confundir a sua mente e deixá-la atônita? Porque nem antes e nem depois se ouviu tal fato acontecer novamente. Somente Maria teve o privilégio de receber dentro de si uma criança nascida de forma exclusivamente feminina. Maria foi aquela que recebeu a bênção de conceber do Espírito Santo e não de um outro homem, como qualquer outra mulher recebeu. Então, por isso ela era abençoada, ela creu, ela tinha alegria de ter crido em Cristo, em ter crido em Deus, que fez a promessa da chegada de Cristo no seu ventre. E aí começa o cântico de Maria propriamente. O cântico de Maria que diz: Maria, ao ouvir tudo isso, ao ouvir essas frases que Isabel, sua prima, disse, ela clamou assim: Maria respondeu: minha alma exalta ao Senhor. Como meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois ele observou sua humilde serva.
e de agora em diante todas as gerações me chamarão abençoada, pois o poderoso é santo e fez grandes coisas por mim. Continuando diz, demonstra misericórdia a todos os que o temem, geração após geração. Seu braço poderoso fez coisas tremendas, dispersou os orgulhosos e os arrogantes, derrubou príncipes de seus tronos e exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos e despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou seu servo Israel e lembrou-se de ser misericordioso. Continua ela encerrando assim. Pois assim prometeu a nossos antepassados, a Abraão e a seus descendentes para sempre. E essa parte final é de onde nós tiramos o texto. Um cântico de promessa, pois prometeu a nossos antepassados e a Abraão e a seus descendentes para sempre. O que Maria estava exultando aqui é que ela estava sendo parte do cumprimento de uma promessa. Uma promessa que havia sido feita desde lá do Gênesis e que passou por vários outros livros. E Maria, ela era impressionante, porque Maria, ela era uma grande teóloga. Ela não estudava Bíblia porque ela não tinha a Bíblia nas suas mãos. Ela não tinha o privilégio que qualquer pessoa que eu estou vendo diante de mim está tendo, que é segurar a Bíblia nas suas mãos. Maria não é dessa época. Maria é de uma época que as mulheres nem sequer eram alfabetizadas, que pouquíssimas mulheres sabiam ler e escrever, que pouquíssimas mulheres tinham acesso às escrituras. Tudo o que Maria sabia é porque ela havia ouvido falar. É porque Maria havia ouvido falar e ela ouviu muito bem. E ela guardou essas informações de uma maneira muito boa. Assim como o pastor Leandro disse, a citação foi. O pastor Leandro Peixoto, conhecido meu, disse assim, ela cita pelo menos 12 livros. Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, 1 e 2 Samuel, Jó, Salmos, Isaías, Ezequiel, Miqueias, Abacuque e Zacarias. Ao todo são cerca de 40 citações. A palavra de Deus realmente habitava com riqueza no seu coração. Então, imagine você, quantos de nós aqui sabemos citar versículos de cada um desses livros que eu falei aqui? De cada um desses 12 livros. E não somente desses 12 livros, mas dentro desses 12 livros, Maria citou 40 versículos diferentes que compuseram esse cântico. Esse cântico não foi algo que ela se inspirou e começou a falar livremente. Não foi algo que ela simplesmente pegou e despejou porque o Espírito Santo falou ao seu coração que ela deveria dizer essas palavras. Esse cântico ele é uma grande tapeçaria. Ele é uma peça bonita em que ela organizou de maneira sábia cada uma dessas promessas. E quando ela imaginava que talvez ela projetava, um dia chegará o Salvador, e que feliz será essa mulher que Deus escolher para que ela possa carregar o Filho de Deus no seu ventre. Imagine o que era para ela olhar para esse momento, ouvir a voz do anjo e pensar, fui eu. Entre todas as mulheres possíveis de receber o Filho de Deus, fui eu que tive o privilégio de receber esse menino. E ela faz essa tapeçaria maravilhosa, juntando todos esses versículos, todos esses livros e fazendo de forma majestosa esse cântico. Maria era uma grande teóloga, uma pessoa que realmente sabia das Escrituras. E não é à toa que nós falamos lá, como disse o pastor Leandro, que a palavra de Deus habitava ricamente nela. Maria tinha essa característica. Ela era uma mulher que guardava as palavras no seu coração. Seguindo um pouquinho mais o texto, em Lucas 2, nós vamos ver que Maria, ao ouvir o que os pastores disseram, ela disse, Maria, porém,
guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. Essa é uma característica de Maria. E essa é uma característica que não deve ser somente de Maria, mas também deve ser uma característica para cada um de nós. A Bíblia vai dizer lá no Salmo 119 que nós devemos guardar a palavra de Deus no nosso coração. Guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É exatamente isso que cada um de nós deve fazer, guardar a palavra de Deus no seu coração. Então, quando nós falamos de cantar, não é simplesmente de cantar os hinos, e eu fico feliz de ter crescido nesse contexto em que a gente cantou muitos hinos, muitos cânticos, porque até hoje, quando eu preciso lembrar de um cântico, ele está aqui, fixado na minha cabeça. Eu tive o privilégio de ter aulas em que eu pude estudar e memorizar versículos na minha escola dominical. Eu tive o privilégio de guardar a palavra de Deus no meu coração desde criança. E hoje, quando enfrento uma situação ou outra, é muito prazeroso lembrar que essas palavras já habitam em meu coração, porque tive a bênção de poder ter esse berço onde me deu a oportunidade de guardar ela no meu coração. Como Billy Graham disse, esse cântico é um lembrete para todos nós de que Deus usa pequenos e os humildes para realizar seus grandes propósitos. Assim como Maria foi parte do plano da redenção de Deus, nós também somos convidados a servir e a louvar a Deus em nossas vidas diárias, reconhecendo que Ele é o autor de todas as coisas boas e de que sua misericórdia é para todos os que o temem de geração em geração. Nós temos o privilégio de entender que essa promessa que foi feita a Maria não somente ficou isolada em Maria, mas também faz parte de todos nós. Todos nós temos o privilégio de fazer parte desses que recebem as bênçãos dessas promessas que foram feitas a ela. E nós podemos guardar essas promessas no nosso coração para também andar em alegria, entendendo que Deus usa tanto pequenos como humildes para levar essa grande palavra. E essa é a primeira lição que o primeiro cântico nos traz. A segunda lição que nós temos é um cântico que é um cântico sobre um profeta. Um cântico sobre um profeta. Lucas capítulo 1, versículo 5, nós temos essa história contada em partes, em trechos, em momentos diferentes. Ela começa contando o contexto desse cântico. Em Lucas 1, 5 a 7 diz assim: quando Herodes era rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Sua esposa Isabel também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéril e ambos já eram bem velhos. Continuando, diz: certo dia, Zacarias estava servindo diante de Deus no templo, pois seu grupo realizava o trabalho sacerdotal conforme a escala. Foi escolhido por sorteio, como era de costume dos sacerdotes, para entrar no santuário do Senhor e queimar incenso. Enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava do lado de fora. Fechou aqui. Orava do lado de fora. Isso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho e você o chamará de João. Então essa é a primeira parte, o anúncio de que João iria chegar, de que Zacarias seria pai desse menino que teria por nome João. Depois, pulando um pouquinho no nosso texto, lá em versículo 57, diz: chegando o tempo de seu bebê nascer, Isabel deu à luz um filho. Vizinhos e parentes se alegraram ao tomar
conhecimento de que o Senhor havia sido tão misericordioso com ela. Pulando mais um pouquinho, diz assim: ele pediu que lhe dessem uma tabuinha e para a surpresa de todos escreveu: seu nome é João. No mesmo instante, Zacarias voltou a falar e começou a louvar a Deus. Então seu pai, Zacarias, cheio do Espírito Santo, e profetizou: seja bendito o Senhor, o Deus de Israel. Então nós temos o contexto em que Zacarias está servindo o templo. Lá ele recebe o anúncio de que seria pai, mesmo velhinho. Por não crer, o anjo diz que ele não poderia falar. Ele fica mudo, passa o tempo, nasce João. Ele confirma que o nome do filho dele seria João. Nesse momento ele volta a poder falar. E ao poder falar, ele começa o seu cântico dizendo: seja bendito o Senhor, o Deus de Israel. E por isso o nome desse cântico é Benedictus. O cântico que fala bendito seja. Então dessas palavras vem o nome do cântico. E na continuação desse cântico, vem uma das palavras mais lindas que eu já ouvi um pai se referir ao seu filho. Uma das coisas mais bonitas que um pai disse de um filho. Pois diz assim: pronto, foi. E você, meu filhinho, será chamado profeta do Altíssimo, pois preparará o caminho para o Senhor. Dirá a seu povo como encontrar a salvação por meio do perdão de seus pecados. Graças à eterna misericórdia do nosso Deus, a luz da manhã, vinda do céu, está prestes a raiar sobre nós, para iluminar aqueles que estão na escuridão e na sombra da morte e nos guiar para o caminho da paz. Então, Zacarias se refere ao seu filho como o profeta do Altíssimo. João veio com essa missão, com a missão de preparar o caminho para que, quando Jesus chegasse, todos já soubessem de que alguém viria e de que alguém seria esse pelo qual ele estava preparando o caminho. Pois hoje nós já estamos vivendo em outra época. Isso, pronto. Nós estamos vivendo já na época em que Jesus já veio, em que o caminho já foi preparado, em que Jesus já esteve entre nós. Mas hoje nós temos também a missão, assim como João, de levar essa palavra aos perdidos, de preparar o caminho, não um caminho novo, mas de levar pessoas que estão andando pelo caminho largo e mostrar para elas que existe o caminho estreito. Mostrar para elas que o caminho que elas devem andar não é mais por esse caminho onde todos os demais estão andando, mas por um caminho novo, por uma nova maneira de viver, por uma maneira que é seguindo o Senhor Jesus Cristo. Como ele disse, você dirá ao povo como encontrar a salvação por meio do perdão dos seus pecados. Essa é também a nossa missão hoje em dia. Levar a palavra para que as pessoas possam encontrar a salvação. Salvação essa que somente nós podemos encontrar na pessoa de Jesus Cristo. Nós temos essa preciosidade em nossas mãos. E por isso nós devemos cantar sobre isso. Como disse o Francis Chan, o exemplo de Zacarias nos inspira a louvar a Deus pelas suas promessas cumpridas em Cristo e pela esperança que temos em sua salvação. E mesmo que enfrentemos desafios ao compartilhar nossa fé, o Espírito Santo está conosco para nos ensinar o que dizer no momento certo. Então nós não somente levamos a palavra sozinho, mas nós temos, inspirado no exemplo de Zacarias, inspirado nas palavras dele, a alegria de saber que nós vamos anunciar essa palavra, mas que o Espírito Santo hoje habita em nós. Nós não falamos mais uma palavra só sem a presença constante do Espírito. Nós temos essa bênção e esse privilégio do Espírito que nos conduz às palavras que nós devemos falar, e quão especial é falar a palavra de Deus. Eu não sei os irmãos, mas lá em Dayatuba eu tive oportunidade tempo atrás, estava conversando com um homem, e ele estava lá,
falando muitas coisas e tentando disfarçar algumas situações. E quando eu compartilhei com ele a palavra, quando eu abri as escrituras, aquele coração se abriu diante de mim e falou: ah, então eu preciso tomar essas atitudes. A palavra tem esse poder. E nós podemos partilhar. Não é uma mensagem que nós devemos inventar, não é algo que nós devemos ser criativos e falar algo diferente. A gente tem que compartilhar a pura palavra e deixar que a palavra tenha os efeitos que ela faz somente no coração dos homens. O próximo cântico que nós temos aqui é o Cântico dos Anjos, que é um cântico de paz, um cântico vindo dos altos céus. Lucas capítulo 2, versículo 8 a 12, diz assim: naquela noite havia pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas. De repente, o anjo do Senhor apareceu entre eles, e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vocês o reconhecerão por esse sinal. Encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano e deitado numa manjedoura. Continuando, diz assim: de repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra àqueles de que Deus se agrada. Paz na terra àqueles de que Deus se agrada. É um cântico de paz. Irmãos, o mundo que nós vivemos hoje é um mundo conturbado. Nós temos guerras acontecendo nesse exato momento. Nós temos crimes acontecendo nesse exato momento. No momento que nós estamos falando aqui tranquilos, dentro de uma igreja, sem perigo nenhum, existem pessoas que estão sofrendo de verdade. Existem irmãos que estão sofrendo também perseguição por causa do Evangelho de Cristo. Mas a paz que nós temos não é essa paz exterior. A paz que nós temos não é essa paz de ausência de crimes. Eu moro numa cidade hoje que é estranho a mim algumas coisas que eu preciso lembrar quando eu vou para São Paulo, por exemplo. Que é, por exemplo, eu na minha cidade, se eu saio 2 da manhã, não tenho medo. Já cansei de sair de aniversário de amigo meu, 1, 2 da manhã, chegar em casa sem perigo. De andar, às vezes, da casa da pessoa até a minha casa sem medo. Já cansei de fazer coisas assim que hoje em dia para mim é inimaginável. Ando com fone de ouvido, celular, relógio. Não me preocupo com o que possa acontecer. É óbvio que tem crimes na minha cidade. Hoje eu acabei de ver no horário do almoço um homem roubando camisetas de time de futebol dentro de uma loja lá. Mas isso é muito raro de acontecer mesmo. Mas a paz que nós estamos falando aqui, que os anjos estão proclamando, não é essa paz. O Rick Warren ele fala muito bem sobre essa paz quando ele diz: a paz que o nascimento de Jesus traz é profunda e multifacetada. Primeiro é a paz com Deus, pois Jesus veio para reconciliar a humanidade com o Pai através da sua vida, morte e ressurreição. Segundo é a paz interior que ele oferece, aquela paz que transcende todas as circunstâncias e que o mundo não pode dar nem tirar. O terceiro é a paz uns com os outros, um chamado para vivermos em harmonia, em amor. Em nossas orações, pedimos que a verdade do Evangelho seja compartilhada para que haja paz onde existe violência e destruição. Convidamos Jesus a entrar em nossas vidas como príncipe da paz, para encher nossos corações com amor e propósito, substituindo ódio, amargura e dor. Então essa paz que os anjos clamavam não era a ausência de violência. E nós sabemos isso bem claramente através do que nós vimos nas vidas dos seus discípulos. Os discípulos de Jesus não viveram em paz. Eles tinham muito medo. Eles tinham que andar cheio de precauções, sabendo que a qualquer momento poderiam morrer. Se os irmãos já leram os livros dos mártires, os irmãos sabem as dores que eles sofreram. O próprio apóstolo Paulo, relatando a vida dele,
relatou o quanto ele sofreu, as dificuldades que ele passou. Então a paz que os anjos clamam e cantaram não é essa paz de ausência de medo exterior, mas principalmente uma paz que nós temos no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com os outros, porque é uma paz que somente o cristão pode ter. Uma paz que transcende todo entendimento, como Paulo também disse. E por último, o último canto que nós temos é o cântico de profecia. Lucas 2, 25 a 27 diz: naquela época vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo, devoto e esperava ansiosamente pela restauração de Israel. O Espírito do Senhor estava sobre ele e lhes havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. Nesse mesmo dia, o Espírito o conduziu ao templo. Então a promessa que ele tinha é de que ele não morreria sem que ele visse o Cristo enviado pelo Senhor. Continuando, diz assim que quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus ao Senhor, como a lei exigia, Simeão tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo: soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo, como prometeste. Vi a tua salvação, que preparaste para todos os povos. Ele é a luz de revelação às nações e é a glória do teu povo Israel. Então ele agradece a Deus nessa oração: soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo, como prometeste. Vi a tua salvação. Que privilégio esse homem teve. Eu não sei os irmãos, mas é tão gostoso segurar um bebê nos seus braços. Segunda-feira, antes de vir para cá, eu estava lá na casa da minha cunhada, estava com a filhinha dela, a Maia, nos meus braços, e a Maia estava mamando no meu braço com a mamadeirinha, e foi muito gostoso. É uma menina muito bonitinha, muito queridinha, e é muito especial poder ter isso nas mãos, ter uma vida nas nossas mãos. Mas aqui Simeão não tinha novamente qualquer vida, ela tinha a vida que ele mais esperava. E eu imagino o quanto isso deveria ser espetacular para ele, porque ele tinha uma promessa. Então, eu não sei os irmãos, nós vivemos numa época em que nós aguardamos o retorno do Senhor. Mas eu não tenho a promessa de que vai ser na minha geração. Mas Simeão tinha essa promessa. Ele não morreria até que o Salvador tivesse chegado. Ele não morreria até que ele tivesse nas suas mãos, o Salvador. Isso deve ter afetado grandemente a sua maneira de viver. A sua maneira de viver, porque ele tinha nos seus braços o próprio Salvador do mundo. Essa promessa de que ele viria, o Cristo, é algo espetacular. O C.S. Lewis, ele vai dizer o seguinte: a exemplo de Simeão, somos chamados a ver em Jesus a realização das promessas divinas e a glorificar a Deus por sua fidelidade e misericórdia. A fé cristã nos ensina a olhar para Jesus não apenas como um grande mestre moral, mas como Filho de Deus que veio para salvar e julgar o mundo. E hoje, para mim em especial, é um dia diferente. Porque no dia de hoje, uma pessoa que eu não conheci pessoalmente, mas pela qual prezei muito no meu coração, ela teve o privilégio, assim como Simeão falou: agora pode se despedir em paz o teu servo. Hoje, lá em Brasília, faleceu uma jovem senhora chamada Arielle Pedrosa. O câncer, uma das coisas que ele nos traz é essa conexão com pessoas que você não conhece. A história da Arielle é uma história muito especial. Ela é mãe de 4 filhos, ou era mãe de 4 filhos, casada com Wellington, e ela foi uma incrível mulher que defendeu a educação cristã, que as suas palavras tinham profundidade. O testemunho que ela deixou é um testemunho que impactou muitas pessoas. E ela decidiu, meses atrás, talvez ano atrás, não lembro quanto tempo atrás, ela decidiu que ela ia relatar o seu caminho para a morte. Tudo o que acontecia, todas as coisas, ela ia relatando. E ela, em especial, pouco tempo antes de entrar no hospital, ela
postou um texto bonito das Crônicas de Nárnia, falando sobre essa proximidade e como o leão já não parecia tão mais bravo, mas mudou de faceta. E ela era uma pessoa muito preparada. E é claro que antes de morrer ela ia deixar algo escrito, que deveria ser postado quando ela morresse. E dentro desse texto que ela escreveu, a Arielle escreveu o seguinte: queridos seguidores, o Senhor que nos encontra em cada momento da vida também está pessoalmente presente do outro lado da morte. Ele mesmo segurou minha mão em todos os momentos em que estive aqui e não soltou nenhum momento. Enquanto meu corpo parava de funcionar e minha alma se desapegava dele para ser recebida na glória. Agora estou aliviada dos meus fardos e dores, me preparando para também louvar ao meu Deus pela eternidade. A Arielle foi uma pessoa muito especial. Uma pessoa que vai deixar saudades. Porque teve uma vida espetacular de quem sabia que essa vida não se resumia aos anos que ela iria viver. E foi muito interessante, eu vi hoje uma outra pessoa comentando, e realmente foi incrível. Porque nos últimos meses, a Ari e o Wellington, eles começaram a levantar recursos para poder construir uma casa. E era uma aflição no nosso coração, porque a gente via a Arielle cada vez mais doente e a casa crescendo. E a gente tinha aquele sentimento que Deus possa preservar ela, para que ela possa ver essa casa construída, para que ela possa talvez desfrutar dessa casa. Mas ontem os médicos já sabiam que a Arielle não ia sobreviver muito. E fizeram uma ceia de Natal lá no hospital. Ela pôde comer comidas natalinas com seus filhos e com todos que ali estavam, para comemorar pela última vez o Natal aqui nessa terra. Pela última vez ela teve a oportunidade de celebrar o nascimento de Jesus. Porque hoje ela está celebrando a vida de Jesus. Ela está celebrando aquele que a salvou, que deu razão para a sua vida e que hoje recebeu ela na glória. E assim como Simeão teve a promessa de que, e essa profecia de que ele poderia, antes de morrer, ter os filhos, a Ari não teve a mesma felicidade, vamos dizer assim, de ver sua casa terminada aqui. Mas ela descobriu, ao entrar onde ela entrou, que existia um lugar em que Deus já havia preparado para ela. Uma casa que estava pronta muito tempo antes de ela chegar lá. Então a Arielle não teve a oportunidade de presenciar sua casa aqui preparada, mas ela encontrou um lar, no qual ela vai viver com seu Senhor e seu Salvador. E essa é a esperança que nós temos também. Nós não vivemos a vida que nós vivemos para alcançar o que nós queremos dessa terra. As coisas que nós vivemos nessa terra, elas vão passar. E nós temos que fazer como Jeremias ensinou, nós temos que construir, nós temos que constituir famílias, nós temos que ter filhos, nós temos que viver a vida comum, porque Deus projetou essa vida para nós. Mas nunca perdendo o foco, a visão de que essa terra vai passar, de que isso tudo vai acabar. A Ari nos deixou hoje, vai deixar saudade de verdade. Mas nós temos uma vida para continuar, nós temos um testemunho para proclamar. E esses cânticos falam muito ao nosso coração. E que cada um desses cânticos possa agir na sua vida e no seu momento devocional. Que você possa tirar um tempo essa semana, até o Natal talvez. Nós estamos hoje dia 20. Se você ler um cântico no dia 21, um cântico no dia 22, um cântico no dia 23, um cântico no dia 24, você vai chegar no Natal preparado para louvar esse grande momento do nascimento de Jesus. Esse grande momento da alegria que nós temos de que Jesus veio. E que maravilhoso é termos essa certeza. Que Deus possa nos abençoar, que sua palavra possa continuar habitando no nosso coração, assim como habitou no coração de Maria, para vivermos para a sua glória. Vamos orar. Deus, obrigado por tua palavra. Eu sou muito grato a ti, Pai, por mais uma vez poder compartilhar dessas verdades. Compartilhar de que o Senhor é um Deus que ama a arte, que ama as músicas,
que usou a música para falar conosco através dessas pessoas. Que cada um desses cânticos possa falar ao nosso coração e moldar mais um pouquinho a nossa vida, o nosso proceder à imagem de Jesus. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor faz, pelas promessas que o Senhor nos deu e que nós possamos viver alegremente celebrando o grande nascimento de Jesus. Louvado seja teu santo e bendito nome. E é no teu nome que nós oramos, agradecidos. Amém.